Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Antes de mais nada, peço aí para quem não é inscrito se inscrever no nosso canal e se gostar do vídeo dá um like e compartilhe. Assim, para quem não ativou o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos, fique à vontade. Hoje, pessoal, o índice Bovespa atingiu a máxima histórica, né? Fechou com 1,7% de alta, 102.012 pontos. Eu tava até brincando hoje à tarde com alguns clientes que já tinham prometido para mim lá em 2008 que ia bater mais de 100 mil pontos, que ia bater 150 mil pontos antes tarde do que nunca, né? Com 11 anos aí de atraso, o Ibovespa atingiu essa importante marca, né? É uma barreira técnica, né? O Danilo, que é o nosso analista técnico, fala bastante a respeito dessa barreira, né? De 100 mil pontos. É uma barreira psicológica e por isso mesmo que funciona em relação a essa questão de barreira técnica. Para a gente que está comprado, eu que estou praticamente com todo o meu dinheiro comprado, é um motivo sim para ficar feliz, né? Mas por outro lado eu recebi um monte aqui de pessoas preocupadas, né, em relação a essa questão de ficar de fora da alta da bolsa, né? E muita gente perguntando em relação a essa questão da reforma da Previdência, se deveria esperar agora a reforma da Previdência passar para entrar no mercado, se não deveria, como as pessoas deveriam agir. Até porque eu sei, né, pessoal, a sensação disso eu já falei outras vezes aqui, a sensação de deixar de ganhar, às vezes é até pior do que a sensação de perder dinheiro, né? Vai a boiada, a gente fica de fora, óbvio que não é bom. Não vou entrar no mérito, pessoal, se o mercado vai continuar subindo ou não. É óbvio que a gente tem um ambiente positivo hoje, muito melhor do que há 2 anos atrás, ou do que há 3 anos atrás, ou do que há 4 anos atrás. O juro está baixo, tem a possibilidade da reforma, né? Nos Estados Unidos tem a possibilidade de baixar juros, não que isso possa, na semana que vem, reverter, pode acontecer, né? Quem está no mercado sabe. Não quero dar recomendação de nada também, como eu falo sempre, eu não sou analista, eu sou um porta-voz aqui do nosso setor de análise. Não sou o dono da razão, nós não somos os donos da razão, mas a gente tem formas e estratégias de operar que a gente entende que, para nós, são as mais corretas, vamos dizer assim. Mas óbvio que tem gente que olha o Thiago falando e diz, não, esse cara tá falando besteira, e tem gente que se identifica. Isso é perfeitamente normal, né? Mas eu aprendi muito cedo, desde quando eu comecei a investir, que a gente não deveria dar bola para essas questões de política, para essas questões muito macro. Não que a gente não possa operar dessa forma, sim, mas não é uma forma que todo mundo consegue operar. Quando eu comecei a investir, o Lula estava assumindo, o Brasil veio de uma crise tão pior do que essa que a gente está vivendo. Em 99 teve máxima desvalorização do real, em 2000, até 2000, 2001 teve bolha das .com, teve a Argentina que quebrou, teve atentado terrorista, né? O ambiente era tão ruim quanto o que a gente está vendo agora. E na verdade é sempre ruim, né? As coisas nunca estão boas. E eu lembro que na época eu tinha um assessor de investimentos e ele me falou que eu não deveria mais comprar porque perto dos 15 mil pontos era muito caro, que eu deveria esperar, né? Ver como é que ia ser o governo do Lula e etc e tal. Imagine se eu tivesse esperado para entrar no mercado, eu ia estar até hoje esperando, porque de 2002 para cá, qual foi a reforma grande que a gente teve da Previdência, por exemplo? Não teve nada, né? Então, não dá, pessoal, a gente tem que conseguir se posicionar antes das coisas e não operar com notícias macro. Não dá para eu ficar preocupado do que está acontecendo lá em Brasília, o que está deixando de acontecer. Ah, Thiago, mas influencia? É claro que influencia, tudo influencia, né? O Trump falar uma besteira lá no Twitter influencia. A bolsa pode subir um monte ou pode cair um monte, dependendo do que o Trump falar. Isso faz parte. Mas eu ficar nesse jogo de curto prazo, achando que quando bate 100 mil pontos está caro e quando bate 90 mil pontos está barato, é complicado. Eu vou ficar, às vezes, quantas pessoas acharam que o mundo ia terminar porque talvez a reforma não fosse passar, venderam nos 90 mil pontos, depois compraram nos 100, venderam nos 90 mil pontos e estão comprando agora de novo. Se eu ficar repetindo esse movimento, eu vou quebrar. Não tem estratégia, não tem saúde nem bolso que aguente, né, eu ficar sempre na mão trocada. É óbvio que a gente vai perder dinheiro, quem opera no curto prazo ou quem tem no longo prazo vai perder dinheiro, isso é perfeitamente normal, mas nós temos sim que ter estratégias bem definidas.
e que de preferência excluam esses fatores macro. Nós aqui, pessoal, dividimos essas estratégias em duas, para as coisas ficar bem simplificadas. A primeira estratégia é que todo mundo conhece, ser sócio de boas empresas. Eu sou sócio da Ambev, por exemplo, tá? Pô, não sai a reforma da Previdência. Não sai a reforma da Previdência. As ações da Ambev devem cair? Sim. A Ambev vai perder dinheiro? Talvez. Pode ser que a Ambev venda um pouco menos, né? Pode ser que o Brasil entre numa crise e a Ambev venda um pouco menos. Se eu enxergo uma oportunidade de, quando a Ambev baixar, ou se ela baixar, eu comprar até mais ações da Ambev, maravilha, né? Então não tem problema se sair reforma ou se não sair reforma. Porque se a Ambev cair, eu vou comprar mais. Se ela subir, eu já estou comprado na Ambev. E quando a gente pensa num cenário de crise, o que é melhor? Eu, às vezes, né, ser sócio de uma empresa pequena, né, a Capitaliza perto da Ambev é uma empresa pequena, onde é que eu corro mais risco? Ou sendo sócio de uma empresa como a Ambev, que é uma empresa gigantesca, está no mercado internacional também, que já passou por várias crises e que talvez até consiga ganhar mercado se vier uma crise, né? Então, pô, quem pensa no longo prazo não tem que estar preocupado com essas questões, tem que estar preocupado em ser sócio de boas empresas que sejam resilientes a esses momentos turbulentos, que se não acontecer agora, se não passar a reforma, vai acontecer ali na frente com outro movimento. E de outro lado, nós temos a estratégia gráfica. O gráfico é bom porque ele é visual. Para quem não viu, pessoal, eu até vou deixar aqui nos comentários, eu fiz um vídeo falando a respeito da Tenda e coloquei esse gráfico aqui, ó. Coloquei esse gráfico aqui. E a gente percebe que a Tenda está no movimento de alta. Isso aqui, ó, esse movimento que ela está fazendo aqui, a gente chama de canal de alta, tá? E eu tinha mostrado que aqui perto do dia 20 e poucos, dia 21 ou 22 de abril, a gente tinha feito uma recomendação de compra para médio prazo na Tenda. Hoje está rendendo aí em torno dos 30% essa recomendação. Então, por que é bom o gráfico? Porque se não passar a reforma da Previdência e a Tenda começar a cair, perder e sair desse canal aqui, a gente vende. Se não passar a reforma da Previdência e a Tenda continuar subindo igual, a gente fica comprado. Se passar a reforma da Previdência e a Tenda for embora, eu fico comprado na Tenda. Da mesma forma que pode passar a reforma da Previdência, né? Sobe no boato e cai no fato. Tem esse dito popular aí do mercado. Se passou a reforma e a Tenda começar a cair, não me importa, entendeu? Então o que a gente... Eu vendo de qualquer forma, né? Se o pessoal, óbvio, recomendar a venda, eu vendo de qualquer forma. Então isso que é importante, pessoal, a gente ter estratégia. Não adianta eu ficar nesse meio termo esperando a reforma da Previdência. O mercado ele vai antecipando esses movimentos. A Bolsa subiu mais de 100% de 2016 para cá. Né, sempre na expectativa de que fosse ser feita muita coisa importante foi feita assim. A reforma da Previdência não foi uma delas, provavelmente deve sair, se não sair agora, em algum momento vai sair, porque os estados não têm mais dinheiro, mas o investidor não pode ficar esperando, porque se ele ficar esperando, ele vai deixar de ganhar dinheiro, e provavelmente ele vai comprar no momento errado. Como eu falei, pessoal, não estou falando que vai parar de subir ou não vai, hoje... Claramente a tendência é de alta, né? Tem uma possibilidade grande do mercado continuar subindo. Mas esqueçam essas questões macro, né? Quem é nosso cliente sabe, pessoal, a gente pouca coisa fica enviando, falando a respeito de economia. Eu faço vídeo no domingo ali falando das ações para ficar de olho. Poucas coisas, um resumo, porque não precisa disso para ganhar dinheiro. Ah, Thiago, mas eu conversei com o fulano de tal e o fulano de tal opera assim. Ele fica de olho nessas questões macro. Não dá para fazer assim? Dá, mas a gente não acredita que seja a melhor forma de ganhar dinheiro. Para vocês terem uma ideia, eu não vou falar, obviamente, quem é, né, pessoal? Não vou falar quem é. Não tô falando mal, não tô falando bem, mas aqui nesse gráfico nós temos 3 ativos, tá? Esse ativo aqui, ó, é Lojas Renner. Por que eu coloquei Lojas Renner aqui? Porque é uma posição relevante que eu tenho na minha carteira e é uma posição bem conhecida, né? Lojas Renner subiu nos últimos 5 anos em torno de 337%, tá? Nesse gráfico roxo aqui tem o Ibovespa. O Ibovespa subiu 61%. Desculpa, 61 não, 80% ele subiu.
E aqui nesse gráfico verde, mais abaixo aqui, tem um fundo de investimento que subiu 68. Ele subiu 68, enquanto o Ibovespa subiu 80. Né? Esse fundo aqui ficou bem abaixo do Ibovespa e ele ficou bem abaixo das ações das lojas Renner. Eu coloquei a Renner aqui porque é para isso que eu estou no mercado. A Capitalizo existe para os nossos clientes ganharem dinheiro. Eu não posso garantir ganho, óbvio que não, mas o nosso intuito é que as pessoas ganhem dinheiro. E esse gestor desse fundo é um cara que acredita nisso, que ele tem que operar olhando Brasília, preocupado com o Rodrigo Maia, preocupado com o Bolsonaro, preocupado com o Paulo Guedes, ou preocupado com o Renan Calheiros, ou seja, quem for. O que ele conseguiu entregar nesse tempo? O mercado subiu pra caramba, ele não subiu o que o mercado subiu, porque tiveram ações que subiram bem mais do que o Ibovespa, tiveram ações que subiram menos, mas um monte de ações subiram mais. Ele ficou fora de toda essa puxada de alta porque ele acha que tem que ficar preocupado com essas questões de curto prazo. É um cara muito bacana, né? Mas ele não entrega resultado. E justamente por isso que a gente tem essas estratégias que são simples. Ou nós somos sócios de boas empresas e entendemos que quando as ações caem, é oportunidade de compra, ou então a gente opera pelo gráfico, que é visual, e também traz essa proteção extra de que se o mercado começar a cair, a gente vende, no caso daquela estratégia ali da tenda, e fica esperando. Hoje, por exemplo, se a gente pegar essas nossas operações, claro, longo prazo, a gente inclusive passou 2 novas recomendações aí do último 1 mês para cá, né? Desde setembro do ano passado que a gente não passava novas recomendações, o pessoal achou interessante colocar mais 2 ativos para longo prazo, tem bastante coisa descontada ainda, e para o curto prazo, hoje eu acho que a gente tem em torno de 27 operações de compra aberta, mas não foram operações que foram passadas essa semana. Tem operação que foi passada em março, tem operação que foi passada em janeiro. E todo esse movimento a gente já está surfando. E óbvio, operações como essa da tenda, aí dificilmente a gente vai sair no negativo. Até porque se a ação começar a cair ali, a gente já vai desfazer de metade da operação ou vai sair da operação como um todo. Então, pessoal, não se preocupem com essas questões macro. Tenham bem definido em relação a essa questão de estratégia. Ou eu tenho uma estratégia fundamentalista, ou eu tenho uma estratégia grafista. É a forma que na nossa avaliação é a mais interessante aí para se ganhar dinheiro no mercado de ações, tá certo? Vou deixar como sempre também, pessoal, o nosso site para quem quiser conhecer os nossos produtos de recomendação. Da parte de ações, vocês vão ver que tem fundos de investimento, fundo imobiliário. Mas falando da parte de ações, nós temos 2 produtos que eu invisto em ações, que são as recomendações de longo prazo, e o Full Trader, né, que são as recomendações de curto prazo, mas que também traz as recomendações de longo prazo. Então eu tenho a minha carteira lá, um percentual da minha carteira que é para longo prazo e tem um percentual que é mais para médio prazo, operações aí de 3 meses, 6 meses, assim por diante. Vou deixar aqui também a parte dos relatórios grátis, né, para quem quiser baixar algum relatório com uma abordagem mais fundamentalista. Para baixar qualquer um deles é só colocar o nome, o e-mail e o telefone de vocês. E para fazer parte da nossa lista do Whats, é só seguir o passo a passo que vai estar aqui na descrição. Lembrando que a lista não é grupo, então vocês podem interagir com a gente da mesma forma que eu vou deixar todos os nossos contatos aqui na descrição. Tá certo, pessoal? Vamos ter estratégia, o mercado está cheio de oportunidade. Tem uma onda bastante otimista e sim, o mercado pode engrenar uma tendência muito boa, como eu vivi, por exemplo, de 2002 até 2007, que a gente brincava que se jogasse um tijolo para cima, as ações iam passar 5 anos voando. Tá certo, pessoal? Um abraço a todos e um bom final de semana. Até mais.